Olá, boa tarde. Quarta-feira, 26 de julho, Dia dos Avós. E direto das redes sociais para a televisão, uma personagem mais que especial, a vovó Ilsa. Como é que é a expressão que o pessoal comenta que neto é filho com mel? É mais ou menos por aí, vó? E um pouquinho de açúcar. Assim. Mais ainda? Uhum. Muito mais doce? Muito mais doce. E é bem bom? É bem bom. É bem bom. Bom, em 6 dias, quase 900 atendimentos foram feitos na UPA de Cachoeira do Sul. Na sexta-feira, um balanço para verificar se a unidade cumpriu seu papel, desafogar o HCB e o plantão 24 horas. Em quase uma semana de atendimentos aqui na UPA 24 horas em Cachoeira do Sul, os números são estes. No primeiro dia, 135 atendimentos. No segundo dia, 116. No terceiro dia, 137 atendimentos. No quarto dia, 119. No quinto dia, o dia de maior demanda, dia 24, 182 atendimentos. E fechando até agora a contabilidade até o dia 25, dia de ontem, 180 atendimentos, num total de 876 atendimentos em quase uma semana de funcionamento. E a Prefeitura de Cachoeira do Sul garante que economizou nos primeiros 6 meses do governo GG, mas muitos contestam os números e apontam excessos. Houve economia? Se tu economiza de um lado, uma economia falsa, e tu gasta do outro, eu não vejo essa economia assim, de uma forma de sair a festejar, e infelizmente eu não vejo. 12:03 pelo horário de Brasília, é a partir de agora no NT Sul. Um acidente na RSC 287, na Vila Botucaraí, em Candelária, causou a morte do cachoeirense Antônio Leandro da Silva, de 39 anos. Ele foi arremessado para fora do veículo que dirigia e morreu no local por volta das 6 horas da tarde de ontem. A batida frontal destruiu por completo 2 veículos. 2 vítimas foram levadas para o hospital de Candelária pela ambulância do SAMU. Um ataque hacker teve acesso ao site oficial da Prefeitura de Cachoeira do Sul nesta noite. De acordo com a assessora de imprensa da Prefeitura, Patrícia Miranda, os criminosos não tiveram acesso à base de dados dos servidores. O site oficial da Prefeitura de Cachoeira do Sul anoiteceu diferente. A página foi alvo de um ataque de hackers. Os criminosos invadiram a página e deixaram sua marca. Uma aranha que aparece onde deveriam estar as notícias do município. A página da Prefeitura é administrada pela Central de Processamento de Dados, que funciona no prédio da Secretaria Municipal de Administração. De acordo com a assessora de imprensa Patrícia Miranda, os criminosos não acessaram a base de dados do servidor, apenas conseguiram as senhas de acesso ao site. Isso já na noite de ontem. Já foi no início da noite de ontem, já viram que o nosso site tinha alguma coisa diferente. Algum hacker conseguiu a nossa senha da assessoria de imprensa da Prefeitura e, nas últimas 3 postagens de notícias que nós fizemos, ele tirou as nossas reportagens e colocou uma mensagem avisando que a nossa página tinha sido hackeada. O sistema, os funcionários que cuidam da parte de tecnologia de informação já foram acionados. Eles conseguiram detectar de onde veio esse ataque? Não, de onde veio, não. Mas como foi uma coisa simples de resolver, em poucos minutos já na manhã de hoje eles já conseguiram resolver. Eles entraram no nosso site, os técnicos do CPD entraram no site, tiraram aquela informação ali que foi postada como se fosse uma notícia e excluíram aquela imagem, que é uma imagem de uma aranha, e dizendo que um hacker tinha entrado na página. Mas uma coisa que a gente quer deixar, esclarecer para as pessoas, para que fiquem sabendo que o servidor da Prefeitura ele não foi hackeado, foi apenas a senha da assessoria de imprensa, que ela foi obtida de alguma forma, através de um vírus, provavelmente foi através de um vírus, a gente clicou em alguma coisa que não deveria, o vírus captou a nossa senha e ele conseguiu. Foi uma coisa simples de resolver, que em poucos minutos já foi resolvido. Para que isso não aconteça, os 2 computadores de assessoria de imprensa estão sendo limpos, está sendo passado o antivírus, e as senhas vão ser trocadas para que isso não aconteça, pelo menos com essa pessoa que obteve as nossas senhas.
12:06 pelo horário de Brasília, e você participa conosco pelo Face. Acesse a nossa página facebook.com/TV Cachoeira. No vídeo ao vivo de hoje, deixe sua mensagem, daqui a pouquinho tem interação com você. E a seguir, Prefeitura de Cachoeira do Sul garante que economizou, enquanto muitos contestam os números e apontam excessos nos primeiros 6 meses de governo do GG. E dia das avós e dos vovôs, com uma vovó pra lá de especial. É depois do intervalo, a gente volta já. A licitação para os serviços de recolhimento de lixo em Cachoeira do Sul vai ocorrer no mês de agosto, conforme informou a Prefeitura. O contrato com a atual prestadora do serviço vence em 19 de setembro e o lançamento do edital deve ser feito antes desta data. A licitação será feita separadamente para coleta convencional, coleta de containers, coleta no interior, coleta de resíduos de saúde, transporte e destinação. Cachoeira do Sul investe, em média, R$ 660 mil por mês no serviço de lixo, que é feito pela empresa Conesul. Economicidade. Essa palavra ganhou repercussão nos últimos dias aqui em Cachoeira do Sul, depois que a Prefeitura, ou melhor, o vice-prefeito Kleber Cardoso, fez a publicação dos valores gastos nos primeiros 6 meses do governo GG. Números contestados e que, segundo o vereador do PSDB, Itamar Luz, não tem nada de economia. Na realidade, palavras do vereador mostram que a Prefeitura, até o final do ano, terá gasto mais de R$ 5 milhões. Nossa equipe ainda foi procurada por Cristina Mor, secretária da Fazenda do governo anterior de Neyron Viegas. Cristina, que além de apontar os mesmos valores, os gastos que o vereador apontou, excessos em diárias e horas extras. Palavras da ex-secretária. Então, no momento em que se apresentou os números das economias feitas pelo município, me causou estranheza que entre os itens não estavam as horas extras e as diárias. E então eu resolvi fazer este levantamento. Então entrei no site da Prefeitura, ali no programa do Pronim, né, e fiz um levantamento, levantei todos os empenhos, né, os números dos empenhos, o dia do pagamento e como foram feitas por secretaria as horas extras de janeiro até junho de 2017. Então eu acabei montando essa tabela. E a surpresa, né, se dá no montante de horas extras que a Prefeitura pagou neste primeiro semestre, né, que extrapola em mais de 40% as horas extras, já que a comparação foi feita com o ano passado, com as horas extras pagas o ano passado. Então, em diárias também, eles tiveram um aumento considerável, né, pagamentos de diárias. Então, todos esses números a gente trouxe para contribuir para o debate, né? Para que o debate não fique de um lado só. Né? No momento em que se traz os números de 2016 e nós, responsáveis pelos números de 2016, nós temos a obrigação de rebater aquilo que a gente não concorda e também trazer aqueles números, né, que não estão tão transparentes assim. O vice-prefeito de Cachoeira do Sul, Kleber Cardoso, não quis falar sobre o assunto. Por telefone, disse que as responsáveis pelo trabalho são a secretária municipal da Fazenda, Viviane Dias, e a economista, que faz o controle interno da prefeitura, Rita Garski. Alguns itens que o vice-prefeito Kleber se propôs a controlar, a verificar, dos 5 itens que ele se propôs, 4 deles tiveram economia. Um deles, um não teve economia, que seria a água, e o aluguel também eu entendo que não houve economia, porque a economia que houve foi um contrato cancelado lá em junho de 2016, a partir daí que houve a economia. Então, esses 2 itens eu entendo que não teve economia. Agora, os outros 3 teve economia, que foi a combustíveis, a luz e telefone. Esses três itens houve economia. Os outros itens da prefeitura, entre as diversas atividades que tem, ele não era o objeto da análise dele. Então, tem diversos itens que, no geral, a gente tem que fazer uma média, onde houve economia, onde houve mais gastos. A gente tem
teria que analisar toda a prefeitura. Nós temos contratos continuados de diversas outras coisas que a gente teria que acompanhar, que a gente acompanha, inclusive, né? O vereador do PSDB, Itamar Luz, apresentou os números durante a sessão na Câmara e garantiu que não viu nenhuma economia. O que você acredita? Qual o objetivo da prefeitura ao publicar esses números, ao publicar essa economia? O motivo é tentar se promover por aquilo que não fez. Né? E realmente não fez, não tenho questão de dizer, está aqui, está registrado o site, é só procurar, a não ser que a própria prefeitura errasse no Pronim, né? Que é um site aí de divulgar os seus atos, as suas contas ali, né? Os números, então só que eles estejam errados. Né? O próprio Kleber Cardoso me questionou, eu disse, não, eu não estou errado, então que você dê uma olhadinha, né, no site da transparência e veja, arrume os números e me mostre novamente, então, os números que a gente pode arrumar o nosso gráfico aqui. Mas, na verdade, a realidade é essa. Está errada, não houve economia e teve uma diferença aí, ó, já no primeiro semestre de 2016 com 2017, comparados os dois governos, comparando ali, se é porque eles gostam de comparar, com todos esses gastos, né, entrando locação de imóveis, HCB, lixo, tarifas bancárias, jornal, combustível, telefone, água, energia elétrica, diárias e horas extras, gera aí, ó, o total das despesas, né? O que eles gastaram, mais de R$ 1.292.151,10. 6 meses de ação. Em 6 meses. Então é complicado querer questionar somente aquilo que você economizou. Todos os números podem e devem ser vistos por qualquer pessoa. Estão disponíveis no site da Transparência e também no Tribunal de Contas do Estado. Houve economia? Se tu economiza de um lado, uma economia falsa, e tu gasta do outro, eu não vejo essa economia assim, de uma forma de sair a festejar, e infelizmente eu não vejo, porque eu acho até que se fosse o contrário, né, se realmente tivesse feito essa economia propagada, nós estaríamos comemorando, porque tudo que a gente quer é exatamente isso, né, que a prefeitura tenha condições, né, de honrar com seus pagamentos, que a cidade evolua, né, mas que não seja mascarada pelos números, pela interpretação dos números. Eu não, volto a repetir, eu não fiz o levantamento daqueles números apresentados por ele, então eu não posso contestar aqueles números. Eu contesto a forma como ele comparou os números. No seu entendimento, qual é o objetivo do vice-prefeito em fazer esse comparativo com esses números na época de sua responsabilidade? Na realidade, assim, ó, em primeiro lugar, hoje eu não considero ele vice-prefeito, porque hoje ele tem uma portaria designando ele como secretário de obras. Ele recebe como secretário. Então, eu trato ele como um secretário de obras, né, que é o que ele está desempenhando no dia de hoje. Porque ser um agente político e um agente eleito é diferente, né? Então, esses números causa estranheza um secretário de obras apresentar e não a Secretaria da Fazenda, ou o secretário de governo, né, ou o próprio prefeito, né? Mas respeito a decisão do governo de entregar para ele essa responsabilidade, né, para a Secretaria de Obras, esta responsabilidade de análise dos números. E para fazer notícia, a gente pode, né, fazer a interpretação que a gente, né, que nos beneficie em questão de números. A secretária explica a maneira como os números devem ser analisados. Para te ter um valor exato de quanto foi o crescimento real, tu tem que tirar os crescimentos inflacionários, os crescimentos que independem, que não correspondem à realidade daquilo que foi realizado, das horas extras em relação aos aumentos da folha e das diárias em relação à reposição inflacionária, que é pela unidade de referência do valor. Depois de ter essa informação, que a gente pode fazer um comparativo. Bom, efetivamente houve um aumento dessa despesa, efetivamente aumentou a outra despesa. Toda a economia que é feita, ela vem em benefício da sociedade. Se a gente conseguir economizar o mínimo que seja em despesas essas que são de caráter continuado, água, luz, telefone, da manutenção da máquina, a gente pode reinvestir nesse valor na própria comunidade. Então, é isso que a gente procura. Foram 6 meses, o foco foram estes, a gente tem que fazer uma série de ajustes. Nós estamos fazendo uma série de
alternativas para verificar, para diminuir despesa, para corrigir algumas coisas que nós temos em relação à nossa legislação. Então, tudo isso está sendo feito. Então, isso que foi medido pelo Kleber, pelo vice, foi uma parte do serviço. E ele não foi estanque, não foi só isso, não será só isso, não será só neste momento. Nós iremos continuar isso e ampliando essa análise. Essa é a nossa intenção. E ainda justifica por que, no seu entendimento, Kleber atribuiu a elas. Todas as informações, elas partem da equipe técnica. Né? Então, como elas partem da equipe técnica e ele fez a divulgação como político, como essas informações elas são processadas aqui, por isso veio para nós, para que a gente pudesse tirar mais dúvidas, né? Tirar essas informações, colocar exatamente a questão da hora extra. O que a gente tem que olhar em relação ao aumento da hora extra? Bom, então vamos tirar o aumento do salário, vamos tirar o crescimento real para a gente poder fazer efetivamente um comparativo. Vamos tirar esse aumento que teve das diárias em relação à atualização do valor. Então, por isso, esses pormenores é que o técnico, pela experiência, pelo que conhece, consegue dar mais informações em relação a isso. Tu dá a informação e quando tu quer mais detalhamento, eu acho que se reportar ao técnico é normal, faz parte da condução da informação. Teu objetivo ao apresentar, ao trazer à Câmara de Vereadores na sessão todos os dados e mostrar que realmente não houve economia, qual é, vereador? O objetivo não é querer dizer que a prefeitura está errada. Na verdade, eles têm que aceitar, os gastos estão excessivos, né, dentro da nossa prefeitura. Inclusive agora o senhor prefeito querendo fazer um empréstimo, né, sendo que não estão pagando nem o FAPES, que é uma dívida aí que está gerando em torno de R$160 mil de juros com o banco, e é preocupante, né, a situação do FAPES, todos sabem que é uma dívida impagável e que eu acho que o nosso prefeito não está preocupado. E lembrando que análise de números não pode ser subjetiva, não é verdade? A questão números é parte de uma ciência exata. Bom, amanhã completa uma semana de atendimentos na UPA 24 horas de Cachoeira do Sul. Até o momento, 876 atendimentos foram contabilizados. Na sexta-feira, a coordenação da UPA, o HCB e a Secretaria Municipal de Saúde estarão reunidos para fazer uma análise dos atendimentos e verificar se efetivamente o funcionamento do mini hospital cumpriu seu propósito, desafogar o HCB e o plantão 24 horas. Em quase uma semana de atendimentos aqui na UPA 24 horas em Cachoeira do Sul, os números são estes. No primeiro dia, 135 atendimentos. No segundo dia, 116. No terceiro dia, 137 atendimentos. No quarto dia, 119. No quinto dia, o dia de maior demanda, dia 24, 182 atendimentos. E fechando até agora a contabilidade até o dia 25, dia de ontem, 180 atendimentos, num total de 876 atendimentos em quase uma semana de funcionamento. A demanda está como nós imaginávamos, né? Nós estamos em torno de 141 atendimentos dia. A maior quantidade de atendimentos foram de pacientes de baixa complexidade e de pouca urgência, mas sim atendemos pacientes graves aqui também. Tivemos vários atendimentos que tivemos que mandar para o hospital, para UTI, né? Tivemos alguns atendimentos desse tipo, mas, claro, ficou basicamente classificados como verde e azul, né? A maioria dos atendimentos, mais de 50%. Daqui os pacientes que têm problemas mais graves são diretamente encaminhados para o HCB? Sim. Se não necessita de uma outra complexidade que não tenhamos no HCB, digamos, um paciente grande queimado, né, nós mandamos daí direto para a referência. Se não, a gente manda para o HCB. A gente primeiro tenta transferir para o local onde este paciente vai ter a sua necessidade atendida. Um paciente com, digamos, um cateterismo, precisa fazer um cateterismo, um infarto, a gente já tenta primeiro encaminhar para Santa Cruz do Sul, onde é a nossa referência para cateterismo. Caso nós não consigamos transferir este paciente em 24 horas, a gente encaminha ele para o hospital. Já existe uma contabilidade de vocês nesses 6 dias de funcionamento? Qual foi a maior demanda aqui da UPA?
Sim, nós tivemos em torno de 900 atendimentos até hoje, né? Como eu lhe disse, fechando uma média de 140 atendimentos dias, era o previsto, né? Era o que nós estávamos prevendo no número de atendimentos. E, como eu te disse, a maioria deles de menor complexidade. Todos atendidos, todos, né? O médico encaminhou, se precisou, né? Ou deu a receita, deu as orientações de alta. Né, e o que precisou ser atendido aqui dentro, medicado, feito exames, foi atendida a necessidade aqui dentro da UPA. Vocês conseguem ter uma dimensão se o fato da UPA estar já em funcionamento, estar tendo esses atendimentos por dia, de certa forma desafoga o plantão? Nós vamos ter uma reunião agora, sexta-feira, justamente para ver os outros serviços de saúde, para a gente tirar uma temperatura, né, de como está agora com a abertura da UPA, mas acredito que sim, tenha desafogado alguns serviços, né? Acredito que tenha desafogado um pouco também a emergência do hospital, porque nós tivemos, como eu lhe disse, cerca de 900 atendimentos. Esses atendimentos com certeza estavam indo para algum outro lugar. Nós vamos sentar agora sexta-feira e vermos onde que desafogou, né? De repente, quais são os bairros que mais vieram para cá, se esses bairros têm estratégia de saúde da família, se eles têm cobertura de unidade básica de saúde. Nós vamos fazer todo esse levantamento, vamos sentar, vamos tentar organizar melhor ainda a nossa rede, né? Veja agora no NT Sul as vagas que a agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul disponibiliza. Costureira, uma vaga. Necessita ter experiência obrigatória. Uma vaga para pizzaiolo, período noturno. Necessita ter experiência comprovada em carteira de trabalho. Vendedor de consórcios, uma vaga. Necessita ter experiência em vendas e possuir CNH A ou B. A agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul está localizada na rua Major Ourix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone. Código de área 51 3723 5414 ou em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. E por falar em Facebook, tem várias participações aqui, daqui a pouquinho eu interajo com você, viu? Dá tempo ainda de mandar mensagem, entra lá em facebook.com/TV Cachoeira. Hoje, 26 de julho, se comemora o Dia dos Avós. É, portanto, o dia do amor e do carinho, do açúcar. E para lembrar a data e homenagear os vovôs e vovós que nos assistem, nós preparamos uma reportagem com uma vovó muito especial e conhecida de muitos internautas. Veja só. Oi, Amanda. Oi, vovó Isa. Tudo bom? Como está? Bem? Tudo bem. Oi. É, vozinha? Tudo bem? Tudo bom. Tô acostumada a ver a senhora na internet. Vamos pra TV hoje? Vamos. Vamos? Vamos. Vamos. Vou levar a senhora pra TV. O pessoal conhecer a senhora, o pessoal que lhe acompanha pelas redes sociais. Culpa da netinha Amanda, né? Agora, para comemorar o Dia da Avó com o telespectador do NT Sul, da TV Cachoeira, vou contar um pouquinho da sua história. Vamos? Vamos. Então tá. Ilza Helga Friedrich Pacheco, natural de Agudo, completa 73 anos dia 4 de outubro. Ela é o xodó da única neta, a Amanda, que é fotógrafa e há 3 anos brinda os amigos das redes sociais com registros de momentos da avó. Com pose, sem pose, com produção, sem produção. Se a máquina está por perto, essas duas brincam e fazem da vida da dona Ilza um ensaio permanente, espontâneo, afetivo e em sintonia. Talvez esse é o segredo de tantas fotos minimalistas, diferentes, cheias de expressões da modelo mais top de uma neta orgulhosa. Quando a neta começou a tirar foto da senhora, foi combinado antes ou não? Muitas vezes não. É? Ela me pega de surpresa. É? Muitos eu às vezes nem fico sabendo depois quando já estão prontas. E ela combinou com a senhora de que essas fotos seriam publicadas nas redes sociais, que as pessoas, todo mundo poderia ver essas fotos?
Muitas vezes não. Às vezes ela me pergunta, mas É? não gosto muito. É? Mas a senhora sabe que a senhora faz muito sucesso, que as pessoas gostam de lhe ver? A senhora sabe disso? Ela me conta. Agora, se a senhora já era conhecida, a senhora vai ficar mais famosa ainda, porque aí, além das redes sociais, a senhora vai sair na TV também. Puxa vida. E aí, tá preparada para dar autógrafo? Tô. E as pessoas vão querer tirar foto com a senhora também. A senhora sabia disso? Assim, tipo eu, ó. Dona Ilza conta que na infância dela, fazer uma foto era coisa rara. Aos 12 anos, ela fez a primeira. E agora, com 73 anos, próximo a completar 73, todas as fotos que a senhora não tirou na vida, Tá bombando. tá bombando, ó. Tá bombando. É. Ai, que legal. A senhora já participou de uma exposição, já teve foto sua numa exposição, né? Já. Foi legal isso? Foi muito legal. É? Também ali ela me pegou de surpresa, porque nós estávamos lá na praia. E ela tira os óculos, vamos botar uma flor aqui. Me levou lá para um cantinho e tirou. Conversamos muito e a senhora descolada fica séria de repente quando pergunto sobre a relação avó e neta. A verdade, verdade? A verdade, verdade. Por essa aí eu tô minha vida. É amor infinito? Esse acho que é o único. É mesmo, o único amor, única neta, coisa linda. E tu, Amanda, como é que tu analisa essa relação de vocês? É uma relação de muito crescimento, assim, sabe? Depois, quando eu consigo estar perto dela, assim, e conversar, e trocar ideia, e pra mim é de muito crescimento, de muito respeito, amor, empatia, tudo isso. E eu sou muito grata de estar perto dela, de poder ter a presença dela comigo, assim. Desde pequenininha tu tem esse grude assim com a avó? Desde pequena. Desde antes de nascer. É? Já começou ali então, né, vó? Começou ali. O dengue-dengue da vovó? E quando tem que dizer as verdades, eu digo também. É? Sim. A senhora é severa, a senhora é verdadeira com ela? Sou. Pelo bem dela? Pelo bem dela, e ela sabe disso. Vocês sabem que a gente está fazendo isso aqui para ir ao ar nesta semana, na quarta-feira agora, que é o dia da vovó. E é como uma maneira de homenagear as pessoas que estão em casa, né? E também mostrar essa relação bonita de vocês. Me chama a atenção, faz muito tempo na internet, eu acompanho e vejo também que as pessoas se encantam com a relação de vocês, com as fotos que a Amanda tira da senhora, né? E a senhora é a avó dos sonhos, porque as pessoas idealizam, né, Amanda? Como é que tu sente isso? As pessoas idealizam, a Amanda tem uma avó, né? Demais, a senhora é a avó dos sonhos de muita gente, possivelmente, né, Amanda? Muita gente me escreve dizendo que sente saudade das avós, que ele tem lembrança quando vê as fotos dela. Então, ela é a avó dos sonhos. A gente está mostrando no decorrer desse papo aqui algumas fotos suas, mas teve uma assim que eu acho que foi meio icônica, né, Amanda? Que é a da árvore, né? Podemos ir lá nessa árvore? Podemos. Pra gente mostrar? Vamos lá, vó? Onde? Lá na tua casa. Mostrar a árvore. Bom. A carinha dela. Querem que trepe lá na árvore? Quer? Não, a senhora não vai conseguir trepar na árvore de novo, imagina. E ela aceita a provocação e vai além. No verão, eu quero trepar em cima dessa árvore e tirar foto. Vó, isso é uma paineira e tá cheia de espinho. E daí? Eu boto uma bota. Vai tranquilo? Vou. Mas como é que vai sentar numa árvore cheia de espinho, vó? Dá um jeitinho? Pra tudo tem jeito. No caminho da casa encontramos com a Marci, filha única da avó Ilza e mãe da Amanda. A Amanda, vem dizer quem criou foi ela, porque eu sempre trabalhei, né? Então a Amanda sempre conviveu com ela, sempre. Bate um ciúminho ou não? Não, de jeito nenhum. É? De jeito nenhum. É uma avó nota 10? É, nota 1000. 1000? É mesmo? É. Ai. Eu acho que diz assim que, como é que é a expressão que o pessoal comenta que neto é filho com mel? É mais ou menos por aí, vó? E um pouquinho de açúcar. Mais ainda? Muito mais doce? Muito mais doce. E é bem bom? É bem bom. E de volta a casa, ela busca uma escada. E antes de subir, me faz uma confidência.
Tem uma coisa para te contar. O que, vó? Ganhei um presente de Natal. Fazer o rapel na Moro da Cruz, em Santa Cruz. No próximo Natal? Nesse Natal agora. É mesmo? Vou. Vai Se fazer Deus rapel? quiser. Vou. Vovó Radical. Que legal. Se Deus quiser. Mas a vou. senhora tá tomando gosto pela coisa. Tá bom. Eu me diverti aqui. Um beijo, vovó Ilza. E assim, vovó radical, né? Gostaria também de abrir aqui para desejar felicidades para todos os vovôs e vovós que sempre adoçam as nossas vidas. É claro que às vezes eles estragam os nossos filhos também, mas tá valendo, né? Obrigada, gratidão a todos os vovós do nosso Brasil. Bom, gente, a seguir, terceira etapa do Circuito de Gestão e Inovação no Agronegócio sobre Noz Pecan e Olivas reuniu 100 pessoas em Cachoeira do Sul. Mais do que uma aposta, é um belo investimento, porque a propriedade está aí. Agora, a diversificação dentro dos produtos que podem ser produzidos nessas propriedades são oportunidades realmente por todas essas demandas que os próprios mercados nos têm procurado. A Prefeitura de Cachoeira do Sul emitiu nota na manhã de ontem informando que a Avenida Brasil vai fechar novamente no domingo para atividades de lazer. A decisão foi tomada pelo prefeito Sérgio Gnatti e pelo secretário de Planejamento Júlio Bittencourt. A Avenida Brasil será fechada no trecho entre as 5 esquinas e o Hotel União, da 1h da tarde até às 6. Caso chova, o fechamento será cancelado. A Noz Pecan e as oliveiras foram tema da terceira etapa do Circuito de Gestão e Inovação no Agronegócio. O evento reuniu cerca de 100 pessoas na Casa de Cultura, aqui em Cachoeira do Sul. O Circuito de Gestão e Inovação no Agronegócio foi promovido pela Emater em parceria com o Instituto de Educação no Agronegócio, o IUMA, e teve o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. O presidente avaliou a importância do investimento nas cadeias produtivas de Noz Pecan e olivas. Mais do que uma aposta, é um belo investimento, porque a propriedade está aí. Agora, a diversificação dentro dos produtos que podem ser produzidos nessas propriedades são oportunidades realmente por todas essas demandas que os próprios mercados nos têm procurado. Cerca de 100 pessoas ouviram o diretor técnico da Emater, Lino Moura, falar sobre gestão sustentável na agricultura. Também as palestras sobre a cadeia produtiva da Noz Pecan, do coordenador técnico Jorge Porto, que falou do mercado brasileiro e internacional. E o cenário atual e as perspectivas da olivicultura, do diretor Alberto Alwede. O produtor rural muitas vezes olha pelo retrovisor, ele olha o que deu lucro no passado recente e avança nessa direção. E existem muitas alternativas, e hoje está se apresentando duas aqui, como é o caso da Oliveira e da Nogueira Pecan, que podem ser colocadas dentro de um menu de alternativas para o agricultor diversificar e obter outras possibilidades de renda com a projeção no futuro. E mesmo nas atividades convencionais, o arroz, a soja, a pecuária, por exemplo, no caso de Cachoeira do Sul, tem muito a fazer em termos de gestão e tomada de decisão que pode aumentar a rentabilidade, tanto do ponto de vista de aumento da produção e da produtividade, como da redução de custos. E aí os agricultores precisam fazer a gestão da propriedade. É isso que a Emater vem forçando e discutindo junto às famílias de produtores rurais para que procurem buscar a tomada de decisão olhando para todo o entorno, para o mercado, para preço, para a história também, se olha também para o passado, mas com um viés de futuro, olhando as perspectivas do mercado, de logística, de forma a ter um pouco mais de segurança e rentabilidade. E independente dessa diversificação, essa evolução, as perspectivas, se esse ano nós fechamos com quase 240 milhões de toneladas de grãos, e em menos de 10 anos nós vamos estar produzindo quase 300 milhões de toneladas, essas questões de logística,
de armazenagem, transporte, estradas, tudo isso tem um custo muito elevado ainda para o produtor rural. E não só para o produtor, porque no fim esses custos todos acabam refletindo até no preço dos alimentos. Mas de qualquer forma, a diversificação sempre ela permite uma visão de benefício de renda. O produtor tem que se preocupar com o resultado, porque aí nessa composição custo e receita e renda é possível administrar isso. Por isso também essa questão desse circuito se tratar das questões de gestão e inovação. A própria inovação tem permitido o aumento da produtividade, o que significa também maior renda. Então, tudo aqui está se encaixando, e aí a palavra de ordem é organização da produção. Planejamento. Planejamento. Uma plateia composta por produtores rurais, engenheiros agrônomos, extensionistas, representantes de entidades, médicos veterinários e secretários da Agricultura de Cachoeira do Sul e de Restinga Seca. Todos em busca de conhecimento. É necessário que se tenha escala, tamanho de área, para poder fazer o beneficiamento e atender esse mercado. Senão nós vamos ter dificuldades de logística. Na verdade, esses empreendedores corajosos que estão palestrando, que estão apostando nessas atividades, são visionários, pessoas que enxergam mais à frente, porque nós também, como técnicos e como instituição, acreditamos nessas possibilidades. Mas é preciso que se tenha escala, conhecimento, pesquisa, é preciso apostar muito na pesquisa dessas atividades, adequando variedades, adequando sistemas de cultivo para a nossa realidade aqui do Rio Grande do Sul, e no caso aqui de Cachoeira, e essas pessoas que estão apostando nisso já estão fazendo parte disso, já testaram nesses 10, 12 anos variedades, mudas, que se adaptaram melhor e estão prestando inclusive um serviço para a sociedade toda do Rio Grande do Sul, colocando esses produtos já num estágio mais avançado de adaptação para a realidade de outros agricultores que podem vir e com certeza serão empreendedores nestas áreas. Em Cachoeira do Sul, a quarta-feira amanheceu com forte neblina e terá dia de sol entre nuvens. Não chove. As temperaturas ficam entre 16 e 29 graus. Na quinta-feira, a temperatura segue alta com máximas próximas a 30 graus. O dia será de sol com algumas nuvens. Não chove. Mínima de 15, máxima de 28 graus. Já na sexta-feira, o dia terá sol com algumas nuvens. Não há possibilidade de chuva. As temperaturas ficam entre 15 e 27 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol aparece com nuvens na maioria das regiões do estado do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, mas algumas partes da metade norte, o céu é claro e sem nuvens. Persiste a maior cobertura de nebulosidade nas regiões próximas da fronteira com o Uruguai, onde apesar do sol aparecer, pode ter chuva isolada em alguns pontos. O ar mais quente segue atuando no estado e a temperatura novamente será alta para esta época do ano. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 28 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 28. Em Passo Fundo, no norte do estado, 27 graus. Em Santa Maria, na região central, 30. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 22 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 24. O que você imagina quando ouve a palavra biblioteca? Provavelmente uma grande quantidade de livros, de papel, pois essa definição vem mudando e hoje ela pode nem mesmo ter livros em papel, mas muitos e muitos gigabytes de informação. Uma biblioteca que cabe no bolso da calça e vai com o estudante para onde ele for. Quando o assunto são livros virtuais, a melhor definição, sem dúvida, é praticidade. Tu tá com o celular o tempo todo, então é só puxar ele do bolso, tu tem a tua mini biblioteca portátil ali, assim.
O primeiro contato com os e-books ou livros virtuais aconteceu há 3 anos. Na época, a experiência não foi das melhores. Eu me perdia, não conseguia marcar o livro, então acabava não conseguindo achar a página de volta, enfim. Então eu começava e raramente eu terminava. Hoje o prazer pela leitura na tela do celular já faz parte da rotina. Desde que mergulhou no mundo virtual da literatura, já foram mais de 20 títulos. A preferência são por obras que falam de jornalismo, história e política. Mas apesar das facilidades da telinha, tem gente que ainda prefere o jeito tradicional e faz das bibliotecas a sua segunda casa. Prefiro de forma física, eu prefiro o método tradicional de estudo, eu prefiro palpar um livro, mas às vezes a gente não encontra ele disponível na biblioteca, mas agora a gente tem o acesso online também, então a gente consegue ler ele pela internet. Estudante da PUC, ela aproveita o espaço disponível na biblioteca da universidade sempre que pode. Atualmente, o acervo chega a mais de 1.500.000 títulos, entre livros, revistas e trabalhos acadêmicos. Boa parte disponibilizada também pela internet no site da biblioteca. Segundo a técnica responsável, a ascensão dos livros virtuais não interfere na existência de espaços físicos dedicados à literatura. Apesar, vamos dizer, do aumento dos livros eletrônicos, dos periódicos eletrônicos, a gente tem uma busca cada vez até maior pelo espaço da biblioteca, um espaço de estudo, de produção do conhecimento, que eles também aqui eles vão ter acesso a mais mídias, a mais informação, também ao livro impresso, que eles não deixam de usar. Então as coisas vão se aliando, o uso do eletrônico com o impresso e o ambiente da biblioteca. São espaços como esses que guardam um pouco da história dos livros no mundo. O exemplar mais antigo da biblioteca da PUC é de 1563, uma obra escrita em grego e latim. Outros livros, igualmente antigos, são diferenciados por suas capas com detalhes em madeira, metal e até pele de animal. Mas se tudo isso é muito arcaico para você, talvez sites como o Domínio Público tornem a leitura mais atrativa. A página disponibiliza mais de 2.000 obras da literatura mundial para download. E tudo isso a um clique do leitor. E o mais importante, sem custos. Então, qual a sua tribo? A do virtual ou do real? Bom, e por falar em livros, ontem aconteceu aqui em Cachoeira do Sul o Dia de Esquecer um Livro. A campanha que surgiu na internet propõe que você doe um livro de papel que não usa mais, esquecendo este livro em algum lugar da cidade. Muita gente aderiu à campanha, mas uma dupla, em especial de telespectadoras, além de espalharem livros pela cidade, tiveram o carinho de fazer um vídeo, editar e nos enviar. Veja só. Isso aí, muito bom o vídeo, gurias. Simoni e Ellen, parabéns por espalharem o conhecimento por Cachoeira. E essa campanha não precisa parar não, viu? Todo tempo é tempo de espalhar cultura. A alimentação na idade escolar precisa ter como enfoque principal o resgate de hábitos alimentares saudáveis, estimulando o consumo de alimentos in natura, produzidos, se possível, em nível local, integrados à cultura da região e de alto valor nutritivo. Denise Belladonna mostra no quadro Educação de hoje que esse estímulo pode vir já nos primeiros anos dentro da escola. Boa tarde. O controle da merenda escolar e também da venda dos alimentos vendidos nas cantinas das escolas já é uma realidade. E hoje eu estou aqui no Colégio Marista Roque. Vou conversar com a professora Jaqueline, que é responsável, coordenadora pedagógica do Fundamental 1 e também da Educação Infantil. A professora Jaqueline vai nos contar como funciona aqui no colégio, como está acontecendo essa adaptação. Bom, nós trabalhamos muito com a conscientização,
a questão da alimentação saudável e nós temos então uma sugestão de cardápio que acontece desde a educação infantil, então até os anos iniciais do 5º ano. Nós sugerimos um cardápio saudável e a nossa cantina então está adaptada a esse cardápio. Temos a sugestão de frutas, né, diariamente, porque a gente acredita que nós, enquanto escola, temos que promover essa conscientização constante para uma alimentação saudável e rica em proteínas, vitaminas, e a gente então preza muito essa conscientização das famílias. Professora, existe um projeto-lei do Senado de número 357, que é do ano de 2015. E esse projeto disciplina a alimentação, justamente nas escolas, especialmente aquela que é vendida nas cantinas, né? E também o projeto quer controlar, quer disciplinar a alimentação justamente das crianças e também dos adolescentes. Como é que o colégio age nesse ponto? Ele tem algum incentivo, algum controle com relação a isso? Sim, a gente orienta bastante as famílias com esses nossos projetos que acontecem diariamente na escola, projeto de alimentação saudável, que ele percorre, na verdade, o ano todo. Nós não temos um projeto estanque porque o nosso dia da fruta é todo dia. E a nossa cantina, então, também está adaptada a isso, porque ela então tem as frutas para venda, saladas de frutas, e também a gente procura sempre tudo que é in natura ou então semi-produzido e nada muito de caixinha, nada muito enlatado, porque a gente sabe que isso não faz bem. Então, quanto mais natural o alimento, mais saudável ele é, e a gente trabalha então nessa linha, motivando sempre as crianças, desde a educação infantil então até o 5º ano. Isso percorre depois também anos, o Fundamental 2 e médio, a gente segue sempre nessa motivação. Também a gente procura trazer profissionais da área para então fazer roda de conversa com as crianças, motivando, além do olhar atento das professoras no horário do lanche, para motivar sempre então essa alimentação saudável. E eu fiz uma visita a 2 salas, na educação infantil e também no nível dos bebês, 2 anos. E foi muito bom, eu pude presenciar realmente o que a Jaqueline está dizendo com relação ao processo do fazer, o processo do acompanhar e o processo de se empenhar por essa alimentação saudável. Tem muitas vitaminas. A Jaqueline vai falar um pouquinho mais sobre esses 2 projetos que eu pude ver. Nós acreditamos muito na comida e na alimentação como algo que perpassa por uma linguagem. Então, além da motivação para essa alimentação saudável, a gente também trabalha a questão da partilha, do momento agradável do lanche, de sentir os sabores, as cores e os aromas desse alimento, respeitar a criança no que ela gosta, mas também proporcionar que ela experimente alimentos diferentes. E essa partilha com os próprios colegas e essa vivência, esse tocar no alimento, esse cuidado com a higiene, o cuidado com o outro, para experimentar, para, quem sabe, proporcionar para o coleguinha provar aquele alimento que ele ainda não conhece. Então a gente acredita nisso, nessa conscientização e nesse cuidado com a questão da alimentação, não só o ingerir para a sua saúde, mas também todo o processo que envolve, desde da confecção, de fazer a bolinha do pão, de sentir o cheirinho do pão assando, porque isso sim vai fazer com que eles sintam essa experiência e isso fica para a vida toda. Eu pude perceber, quando eles estavam fazendo o pão ali, o valor que eles dão para aquilo que eles estão fazendo. O valor impregnado no alimento. Vocês trabalharam isso, né? Muito. A gente trabalha a questão do valor como algo sagrado. Porque o alimento, além de toda a questão de saúde,
né? A gente também tem a consciência e tenta perpassar isso para os estudantes, a consciência dessa alimentação que tem que ser cuidada para não ser também desperdiçada. Nós temos um mundo, né, uma casa comum, a gente também tem que ter um olhar para a sustentabilidade. Então, além da alimentação saudável, a gente também tem um olhar para a sustentabilidade, porque nós temos um mundo todo e muitas pessoas, e por que não todo mundo ter acesso a esse alimento? Então, o cuidado também com o não desperdício do alimento. Outro detalhe importante que eu percebi com relação às frutas foi justamente essa influência que um exerce sobre o outro. A princípio alguém disse que não gostava de determinada fruta. Aí quando foi fazer o seu espetinho, olhou para os colegas e colocou, experimentou. Isso é outra coisa que me chamou a atenção. Exatamente. Então, essas atividades que a gente proporciona para as crianças, justamente com todas essas intencionalidades que estão, né, preparadas para que isso tudo ocorra. Então, assim, se o colega não conhece aquele alimento, ele vai conseguir, com o olhar do colega, com a motivação do próprio colega, ter a vontade e a motivação para experimentar e, quem sabe, até gostar desse alimento. Obrigada, Jaqueline. Vocês estão de parabéns por esse trabalho. Muito obrigada. Eu gostaria então de agradecer, né, porque a gente, tudo que a gente faz é para a vida. Então, o que a gente faz aqui para as crianças é pensando na vida. Então, a gente educa para a vida. E isso que é importante. A alimentação, então, a gente deixa um recado aqui, porque ela realmente nos traz saúde, mas também essa consciência do experimentar e do respeitar o outro também. Essa partilha, o cuidado, então, com todo esse sentido. E também um recadinho para as famílias. Porque o momento da alimentação é um momento que muitas vezes é o momento que a gente tem para sentar em família. Então, desde a organização dessa mesa, a gente tem esse cuidado aqui. Colocar uma toalha bonita, um vasinho de flor, cuidar a disposição dessa mesa, porque tudo isso é cuidado e a gente consegue, através dessas mensagens, falar muito mais que 1000 palavras. Então, a gente preza esses momentos e eles são ricos e importantíssimos para as famílias. Muito mais do que um projeto do governo, esse pode ser um projeto na sua casa também, na casa das nossas famílias. E eu estarei visitando outras escolas com relação a este assunto. E convido vocês para estarem comigo no próximo encontro. Saúde para todos nós. A gente fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê novamente. Até lá. Tchau.